Meus amigos, minhas amigas, caiu como uma bomba a notícia de que os empresários do Dedé recorreram à justiça pedindo 330 milhões de ressarcimento, e uma juíza decretou que o Cruzeiro teria 15 dias para pagar tal dívida, 330 milhões, que os empresários do ex-zagueiro Dedé do Cruzeiro alegam que tem direito a receber do clube. Eu sou leigo no assunto, não conheço nada sobre o direito, mas consultei um advogado cruzeirense, ele não quer se identificar, ele me disse o seguinte, vou até ler porque são termos jurídicos, e eu não quero errar. Ele disse que, na verdade, os empresários do Dedé entraram com uma ação monitória. O que é uma ação monitória? É um tipo de procedimento judicial especial de cobrança. Para entrar com esse tipo de ação, o credor precisa apresentar contra um devedor uma prova escrita do seu direito. Por meio de uma ação monitória, o credor pode cobrar o pagamento de uma quantia em dinheiro, a execução de uma ação a qual o devedor havia se comprometido ou a entrega de um bem fungível ou infungível, móvel ou imóvel. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade, como a geladeira ou o próprio dinheiro. Estou lendo aqui, hein, gente? Já os bens infungíveis são, por oposição, aqueles que não podem ser substituídos. São exemplos, uma obra de arte, um carro raro de um colecionador. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu conversei com Aquiles Diniz sobre essa proposição dos empresários há algum tempo, em que eles queriam realmente entrar com uma ação, o Aquiles Diniz, que é um cruzeirense de 4 costados, conselheiro sempre disposto a ajudar, ele disse, Jaicy, por que eles colocaram isso na imprensa e não entraram na justiça? Porque caso eles entrem na justiça, se perderem a ação, eles terão que pagar 10% do valor pedido, ou seja, 330 milhões. Se os empresários do Dedé perdessem a ação, eles teriam que pagar 33 milhões ao Cruzeiro, ao defensor do Cruzeiro, por exemplo, o advogado que estivesse na causa. Então, o que eles fizeram? Eles entraram com essa monitória, porque não é uma ação diretamente assim na justiça, para que eles corram o risco de perder 10%, caso não tenham êxito na ação. Mas, segundo o advogado me disse, a situação do Cruzeiro é bem tranquila. O Cruzeiro vai recorrer, vai derrubar essa monitória, monitória, é isso mesmo, essa monitória, um termo complicado, termo dos juristas, vai derrubar essa monitória e a vida segue. O Cruzeiro não terá que pagar 330 milhões em 15 dias, nem em 1 ano, nem em 2 anos. Esse jurista entende que essa causa já é ganha pelo Cruzeiro. Inclusive, o zagueiro Dedé, que não está mais no Cruzeiro, fez um acordo. O clube devia a ele, Dedé, 33 milhões de reais. Parece que reduziu para 16. E o Cruzeiro iria pagar a partir de 2022, de janeiro, uma pequena entrada e parcelar o resto em alguns meses, não sei quantos. Mas essa foi a composição aceita pelo Dedé junto à diretoria do Cruzeiro. Mas os empresários alegam que tiveram prejuízo. O Cruzeiro recebeu propostas pelo Dedé, inclusive do exterior, e não o vendeu. Então, os empresários entendem que tomaram prejuízo, por isso recorreram para tentar conseguir de volta aquilo que investiram. O Dedé, se eu não me engano, ele custou aos cofres do Cruzeiro algo em torno de 13, 14 milhões. São essas contratações irresponsáveis, essas contratações que extrapolam a realidade do futebol brasileiro. Eu estava vendo ainda há pouco, o Daniel Alves, ele ficou na Europa sem mercado. Aí veio para o São Paulo, beijou o escudo, disse que ama o clube, mas o salário de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês, o cara ama qualquer clube. Beija a camisa, beija o escudo, beija o torcedor, 1,5 milhão por mês. E o Daniel Alves está sendo contestado. Por quê? Porque ele joga muito mal. Ele tem 38 anos, foi um grande lateral, já não é mais, só para o Tite que ele presta, e é um cara que na lateral direita está mal e no meio campo pior ainda. Para nos atualizar de um episódio lamentável que aconteceu com o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, de vândalos e suspeitos, inclusive envolvidos num ato policial hoje,
Amanda Antunes, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Léo. Léo, devem responder por crime de ameaça, associação criminosa e perturbação da tranquilidade do sossego alheio os 2 torcedores do Cruzeiro investigados pela Polícia Civil. Eles são suspeitos, conforme você disse aí, de pichar e arremessar pedras nos prédios onde moram o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Najib Simões, e de um dos diretores. As ações criminosas foram no bairro Prado, em Belo Horizonte. Conforme investigações da Polícia Civil, a ação teria sido uma tentativa de intimidar o Conselho para que fosse apresentado aí um pedido de impeachment do atual presidente do clube. Conforme a Itatiaia vem informando, hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos torcedores. Um é de Belo Horizonte, do bairro Graça, e na casa dele foi apreendida droga e, portanto, ele acabou sendo conduzido à delegacia. O outro torcedor é de Nova Lima. Lá os policiais apreenderam objetos que são usados por torcida organizada. Este suspeito, conforme a polícia, é um influenciador digital e, de acordo com o delegado Wesley Campos, que está à frente das investigações, cerca de 2 minutinhos após a ação criminosa, o ataque já era divulgado nas redes sociais. Além desses 2 torcedores aí, alvos hoje de busca e apreensão, a polícia busca agora a identificação de outros 2 suspeitos. Léo. Obrigado, Amanda Antunes. Thiago Reis, é o que a gente sempre fala, né, Thiago? A torcida do Cruzeiro tem todo o direito de protestar, o momento do clube, o que fizeram com o clube, mas quando vai pro vandalismo ou pra violência, perde a razão. Dentro do campo, você tem boas informações, Thiago? Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, ouvintes da turma do bate-bola. Dentro de campo tenho sim. Me deixou curioso, você chamou a Amanda e disse daqui a pouco o Thiago só com as notícias de dentro do campo. Na cobertura do Cruzeiro nunca é só dentro de campo, né, Léo? Tem também a questão judicial, sempre com outra novidade. Aliás, eu tô pensando inclusive em fazer um curso de direito. Mandei aqui uma mensagem pro professor João Guilherme, lá no Arnaldo, para ver se ele me dá uma bolsa. Eu vou fazer direito para eu entender todas essas nuances da justiça. Todo dia pinta alguma novidade. A de hoje, Léo Figueiredo, da forma como surgiu pela manhã, deixou o torcedor muito assustado, né? 330 milhões de reais a serem pagos em 15 dias numa ação envolvendo os representantes do zagueiro Dedé. 330 milhões em 15 dias? Não é bem assim. O bicho não é tão feio. O Cruzeiro tem uma ação, né, contra o Cruzeiro, daqueles representantes, daqueles investidores que participaram da aquisição do Dedé junto ao Vasco da Gama, grupos de empresários que investiram naquela oportunidade na compra dos direitos do Dedé. E segundo os representantes desses que representavam o Dedé, é o seguinte: eles teriam direito, em caso de uma rescisão unilateral, a uma indenização. O Cruzeiro entende que o Dedé não foi uma rescisão unilateral, foi um acordo que foi feito na Justiça do Trabalho e, por isso, sendo um acordo, não teria que pagar nada a estes representantes. Certo é, Léo Figueiredo, conhecendo um pouquinho da justiça no Brasil. Infelizmente, tudo isso vai se arrastar ainda. O Cruzeiro tem 15 dias para dar as suas respostas à justiça, os seus embargos, as suas manifestações, e o departamento jurídico já está empenhado para isso. Primeiro, o Cruzeiro tem certeza de que não terá que pagar nada. E ainda assim, outra certeza de que isso vai se arrastar. O Cruzeiro tem a primeira instância ainda para se decidir se terá ou não que pagar, depois vai recorrer. Essa história ainda vai adiante. Mas, ô Léo Figueiredo, você consegue mensurar 330 milhões de reais, Léo? Talvez, porque eu sou amigo do Thiago Reis, aí fica mais fácil, né? Conviver com esse tipo de quantia. Mas, ô Alexandre Simões, eu lamento muito que um jogador como o Dedé, que foi um ótimo zagueiro, mas foi ótimo mesmo, que por escolhas e por problemas de lesões acabou não sendo maior do que ele foi, jogando na Europa, arrebentando, porque qualidade o Dedé tinha muita, mas que o Dedé seja ligado ultimamente sempre a notícias ruins no Cruzeiro. O Dedé, que enquanto o Cruzeiro pagou o salário, honrou os compromissos, ele tinha de ter uma gratidão absurda ao Cruzeiro, porque o Dedé se dividia entre o campo e o departamento médico. E durante muito tempo o Cruzeiro honrou seus compromissos. E precisa honrar o que deve ao Dedé de salários, como qualquer outro jogador. Mas a sequência que vem de ações do próprio Dedé e agora dos representantes do Dedé, 330 milhões por um jogador que se dividia entre o campo e o departamento médico
que hoje não consegue um clube para jogar, porque é a verdade. Porque tecnicamente sempre foi bom zagueiro, mas não tem ninguém querendo acreditar que o Dedé não vai se machucar mais, infelizmente. Simões, o Dedé foi bom ou ruim pro Cruzeiro? Ô, Léo, boa noite, Thiago. A gente pegando agora, né, do ponto de vista financeiro, foi um desastre, né? Por mais, ele foi bicampeão brasileiro, ele foi fundamental na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil. 17 ele praticamente não jogou, mas 18 talvez tenha sido o melhor jogador do time, né? Agora, essa situação, Léo, ela registra bem o que a FIFA proibiu, né? Que é um tanto de gente ter direito econômico de jogador. E é isso que acontece com o Dedé. Eu não sei se o Thiago sabe se alguma dessas empresas aqui, né, Grupo Diz, é GT, é um não sei o que, é Salton, é Secundino, se alguma dessas pessoas tem ligação com o Dedé, mas eu acho que não. Eu acho que isso aqui na verdade é o quê? Fatiaram o Dedé, né, para poder trazer o Dedé em 2013, arruma um tanto de gente, um dá uma parte, outro dá outra, outro dá outra, outro dá outra, fatiaram o jogador inteiro, depois tem um contrato que é prejudicial ao clube, né, e a partir daí, essas pessoas que investiram no Dedé se acharam prejudicadas pelo acordo que ele fez com o Cruzeiro na Justiça, e aí realmente é um entendimento, né? E o Cruzeiro não está errado em dizer, olha, o Dedé saiu também por um acordo. Nós não mandamos o Dedé embora, né? O Dedé tem um acordo na Justiça que as duas partes, quer dizer, é mais uma situação complicada envolvendo o Cruzeiro, Léo, e mostra mais uma vez como o clube era mal administrado e como o clube era mal fiscalizado. Mais um motivo para a gente penalizar o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Quase todo mundo que está lá hoje assistiu a tudo isso aí e tinha acesso a documento, mas não quis investigar, não quis fazer o seu papel, que era fiscalizar. Pra variar, Thiago Reis, eu assino embaixo do que diz Alexandre Simões. Aplaudir é muito mais fácil do que vaiar, né, o Léo Figueiredo, no caso do Conselho do Cruzeiro, que foi aplaudindo, uma hora a conta chegou. Léo Figueiredo, falamos de polícia, falamos de justiça e agora vamos falar de bola no Cruzeiro, que treinou hoje à tarde. Técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um trabalho na Toca da Raposa 2 e no melhor estilo Luxemburgo. Tem aquele negócio de campo reduzido, 2 toques na bola, não, ele fez um coletivo, usando os jogadores que não atuaram na última partida e também jogadores do Sub-20, aproveitando para conhecer um pouco mais deste elenco do Cruzeiro, das jovens peças que ele tem à disposição. E nesse treinamento, 2 novidades muito importantes. A primeira delas, o lateral direito Raul Cáceres está de volta ao time do Cruzeiro, fica à disposição já para o jogo contra o Goiás, e também o Lucas Ventura, o Lucas Nonoca, o Nonoca também de volta, ambos liberados pelo departamento médico. O time 1 desse coletivo, repito, é uma mescla de jogadores que não atuaram no último jogo entre os titulares e jogadores do Sub-20. Vinícius, Léo Santos, Joseph e Felipe Augusto, o Lucas Ventura com o Marco Antônio, Claudinho e Marcinho, Dudu e Rafael Sobis. O time 2 teve o Lucas França no gol, Riquelme, o Everton, Paulo e Kaique, Matheus Neres, Ageu e Diogo Vitor, o Igor Lemos, o Riquelmo e o Vitor Leque. Se tem uma coisa que o Vanderlei sabe trabalhar é com essa garotada, já revelou grandes nomes do nosso futebol mundial e ele tá monitorando e acompanhando também essa molecada no Cruzeiro, quem sabe para pensar ali algum jogador que possa ajudar ao Cruzeiro nesta caminhada na Série B do Brasileiro. Léo Figueiredo. Valeu, Thiago Reis. 2 jogos abrem hoje a rodada 22 da Série B. A terceira do retorno, daqui a pouco 7 horas em Aracaju, o Confiança enfrenta o CRB. Confiança é o lanterna da competição com apenas 13 pontos. O CRB é o terceiro colocado com 37. 9h30 no estádio do Café em Londrina tem duelo paranaense. Londrina e Curitiba. O time da casa está na zona de rebaixamento, é o 17º com 21 pontos. E o Coxa é o líder com 39.